Amigos, estamos de volta e dessa vez nós vamos fazer uma série de vídeos sobre a prevenção ao suicídio. Aproveitando aí o mês de setembro, que é o mês dedicado à questão do suicídio, a campanha de prevenção pela Organização Mundial de Saúde e algumas organizações que trabalham com a valorização da vida. Daí então, diante de muitos comentários, eu resolvi então fazer essa série de vídeos falando aqui e dando algumas dicas sobre a questão da prevenção ao suicídio. E nesse primeiro vídeo eu vou trabalhar mais a questão de conceitos e definições e também por que é importante a gente tratar do assunto, tendo em vista aí os números que são de fato assustadores. A primeira coisa que eu quero falar ou deixar claro é a questão da definição de suicídio. Suicídio ou autocídio indica ou quer dizer o ato de matar a si mesmo. Então, essa é uma definição bem simples do termo suicídio. Ela tem origem latim ou latina, ou vem do latim, e quer dizer exatamente isso: o ato de matar a si mesmo. As causas. Nós não temos assim uma definição clara, em especial porque a gente vê que normalmente existem causas. Às vezes, um item só pode ser tido como causa em decorrência do que aquilo representa para a pessoa. Em outras situações, as causas, porque uma coisa junta com a outra e daí então você tem N situações que se formam como causas para alguém cometer o suicídio. Agora, as mais comuns que nós temos são as seguintes: transtornos mentais. Normalmente as pessoas que cometem suicídio, por trás existe aí um transtorno mental, ou então um transtorno psicológico. Aqui você tem a depressão, leve, moderado ou grave. Temos também transtorno bipolar, temos também casos de esquizofrenia, o alcoolismo, também o abuso de drogas e outras situações, como por exemplo dificuldade financeira ou então dificuldade emocional. Essas coisas também desempenham um fator significativo para alguém recorrer ao suicídio. Lembrando que esta questão das causas depende de pessoa para pessoa. Ou melhor, algo que acontece comigo pode ser não independente da importância ou da dimensão, vai mexer muito com minhas emoções, enquanto para outras pessoas não vai mexer e vice-versa. Então isso depende muito de cada estrutura mental, em especial de como a pessoa responde às adversidades da vida. Agora, por que eu acho que essa campanha é importante? Devido aos números alarmantes, né? No Brasil, por exemplo, nesses últimos 4 anos, o suicídio aumentou em torno de 12%. Para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. Isso é grave. Então, 1 milhão de pessoas durante um ano que decide
pela morte como solução para os seus problemas. E também tem outra coisa: hoje o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os adolescentes. Também isso é preocupante. E se calcula mais ou menos que entre 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio. E dessas tentativas, apenas 10% se torna realidade. Mas mesmo assim é preocupante. Mas tem outro detalhe: esse dado numérico ou estatístico nos leva a uma situação que é muito importante. Daí a criação da campanha. Se eu tenho em torno 10 a 20 milhões de pessoas que tentam suicídio e não conseguem, então eu tenho aí em torno de 10% de pessoas que conseguem. Então fica 90% de pessoas que podem ser trabalhadas durante ou ao longo dessas tentativas. Daí então a importância da prevenção. Com certeza é uma campanha criticada, questionada, mas é preciso de falar sobre o assunto e, de certa forma, preparar mais profissionais para que possam aí trabalhar mais essa área, que é uma necessidade hoje. Pessoas capacitadas para tratar de pessoas que têm uma tendência suicida. Outra questão importante são as consequências, né? Quando acontece um suicídio numa família, as consequências são terríveis, tanto consequências psicológicas como sociais e também financeiras. Não só isso, a família normalmente é tomada por uma grave ataque de vergonha. Porque para muita gente, tirar a própria vida é sinal de falta de fé, de fraqueza mental e uma série de outras coisas. E isso acarreta o que a gente chama de preconceito para com quem tirou a vida e também para com os familiares. Então isso causa realmente um transtorno um impacto muito grande. E eu até digo que é um impacto imensurável. Não dá para você medir as consequências de um caso de suicídio numa família. Então, daí a importância dessa campanha. Agora, a complexidade do assunto. O assunto, até certo ponto, é um tabu, né? E essa campanha foi exatamente o pontapé inicial para que possamos trabalhar esse tema com maior responsabilidade. E começando reconhecendo a complexidade do assunto. Não é todo mundo que realmente pode lidar com uma pessoa que tem tendência a suicídio. É preciso deixar bem claro essa verdade. E eu pessoalmente acho que a nossa sociedade não está apta para isso não, mas é preciso ter um pontapé inicial, né? Porque na verdade o suicídio é um problema complexo. Logo, não existe uma única causa ou uma única razão, como eu já falei. Ele resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. Então é muito complexo, mas é necessário a gente falar sobre essas questões. Vou parar por aqui esse vídeo, volto depois com a série Prevenção ao Suicídio e vamos então dar mais algumas dicas, né, de como lidar. Vou falar sobre as características e também como você pode trabalhar com pessoas que têm tendências, né, ou que corram o risco de tirar a sua própria vida. Portanto, até logo. Daqui a um pouco eu volto com outro vídeo da série Prevenção ao Suicídio. Ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.